irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Abra a sua Bíblia comigo. Primeiro livro de Samuel. Capítulo 13, versículo de número 8. Primeira Samuel, capítulo 13, versículo de número 8. Irmãos, nós estamos dando sequência à ministração de semana passada, que nós iniciamos aqui falando sobre o perigo de começar bem e terminar mal. O perigo de começar bem e terminar mal. E o texto abordado é a vida de Saul, onde, se você analisar, olhar o início da história de Saul, irmãos, foi linda. Foi cheio do Espírito Santo, profetizou junto com os homens, foi escolhido diante do povo, ungido sozinho, ungido diante do povo, ungido depois de batalha. O homem foi ungido 3 vezes, começou muito bem, mas Saul terminou muito mal. E o intuito dessa ministração nessa noite é trazer uma reflexão sobre o perigo de iniciarmos bem e terminar a caminhada mal. Talvez a gente vai iniciar bem, vivendo coisas grandiosas, poderosas com Deus, mas ao longo do tempo vai se passando e a gente corre o risco de se perder, de perder os nossos princípios, perder a visão da glória de Deus e terminar muito mal. Eu não vou adentrar em tudo mesmo assim, expositivamente da história de Saul, porque é muito grande. Por exemplo, eu poderia pegar os erros de Saul aqui e cada domingo trabalhar um erro dele, porque foram muitos, foram grandes. E você aprofundar mesmo, você vai ver que ele infelizmente não deu ouvidos ao Senhor. Mas eu vou dar uma visão aqui panorâmica somente do que aconteceu na vida dele. E assim, meu sermão vai ficar à disposição. Se vocês quiserem depois pegar o sermão, ler em casa, conferir os textos, ler com mais qualidade, eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. 1 Samuel capítulo 13, versículo 8, a Bíblia diz assim: Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, e o povo foi se espalhando dali, então disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: Que fizeste? Respondeu Saul: Vendo que o povo ia se espalhando daqui, que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: Agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Verso 14: Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e lhe ordenou que seja sempre príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Irmãos, olhando para esse texto, foi o primeiro ponto dos erros, de muitos erros que Saul cometeu. Saul começa bem, vencendo batalhas. Saul, na terceira vez que ele é ungido porque venceu batalhas. Então o povo olhou para ele e falou assim: esse é o nosso rei, porque ele vence batalhas.
aprovamos a ideia do rei ter sido consagrado em particular, e depois diante da sua família, e depois diante do povo. Agora nós vamos confirmar o que Saul mostrou ser para nós: um homem valente, um homem de guerra, um homem forte, um homem poderoso. Saul então começa o seu reinado, começa a vencer algumas batalhas, começa a lutar, começa a guerrear e demonstrar ser um grande homem. E nesse momento aqui, Israel mais uma vez está em uma guerra contra os filisteus. Ele sai à guerra, as tropas dos filisteus se acampam de um lado, as tropas de Israel se acampam do outro, e o exército dos filisteus aumenta sobremaneira. Parece que o exército dos filisteus nesse dia aumentou de forma sobrenatural. O que aconteceu? Israel ficou assustado com a guerra, porque do lado de lá vem um exército furioso, mas eles não são poucos, eles são muitos. Então diz a Bíblia que Israel começa a se esconder pelas cavernas, pelos vales, pelos buracos, pelas fendas das rochas, para fugir, pois ainda assim eles não teriam alcançado a direção e a bênção de Deus para guerrear. Samuel dá uma ordem, dizendo para Saul: Saul, quando eu chegar, eu vou sacrificar. Deus vai nos abençoar e nós vamos lutar a guerra. Antigamente, antes de começar uma guerra, sacrificava-se a Deus. Por quê? Entendia-se que através do sacrifício Deus abençoava, Deus estendia as mãos. Ou seja, antes de ir para a guerra, era feita uma espécie de adoração ao Senhor. Samuel deu ordem: fique daí 7 dias, e eu vou chegar para consagrar ao Senhor a oferta, a adoração, o holocausto. Só que a guerra, irmãos, ela tomou um rumo muito grande e começou a apertar Israel de todos os lados. E Saul, como um homem de batalha, e tinha que dar uma direção, o que Saul faz? Saul, ele se vê forçado pelas circunstâncias. Ele pensa assim: eu mesmo vou assumir o papel do sacerdote, e eu mesmo vou entregar a adoração. Eu mesmo assumo esse papel de Samuel, porque Samuel está demorando a chegar, e nós precisamos da bênção de Deus para guerrear. Ele marcou um tempo determinado: em 7 dias eu chego. Deu o 7º dia, os filisteus vêm, a guerra apertando eles. Saul olha para o lado, Saul olha para o outro, ele se vê forçado a desobedecer uma ordem dada pelo profeta Samuel: espere eu chegar, porque quando eu chegar, eu consagro, eu faço, eu apresento o holocausto diante de Deus. Quando ele faz, irmãos, assim que ele faz a adoração que não era para rei fazer, isso só pertencia ao sacerdote, entregar uma adoração como holocausto. Quando ele acaba de fazer, Samuel chega: o que você fez, Saul? A resposta de Saul foi: eu me senti forçado pela circunstância, porque a guerra estava apertando, mas eu te dei uma ordem. Primeiro erro de Saul aqui, irmãos: ele assume a função que não é dele. O erro de Saul é assumir uma posição que não é dele. Consequentemente, ele faz aquilo que não era para ele fazer. Ele desobedece uma ordem dada pelo profeta: aguarde tantos dias, eu chego. Quando ele acaba de sacrificar, quem bate? Quem chega? Quem se manifesta? Samuel.
Samuel chega e fala assim: o que você fez, Saul? Eu me vi forçado a fazer porque os filisteus estão vindo. Mas eu te disse que era para me esperar. Eu te disse que era para me obedecer, porque eu iria fazer o holocausto, o sacrifício ao Senhor. O que mostra para nós aqui, irmãos, nas entrelinhas do texto, é que Saul faz exatamente aquilo que o seu coração pede. É que Saul faz aquilo que dá na cabeça dele. É que Saul, para tentar conquistar algo, fazer algo, ele passa por cima da ordem de tudo e de todos. E Deus não negocia princípios. Com Deus não é negociado princípios. Quando olhamos a história de Saul aqui, percebemos que ele fez tentando ajudar, mas desobedecendo a ordem de Deus. Eu quero trazer um ensino ao seu coração. Por mais que o seu coração peça, por mais que a sua mente se incline, por mais que você se vê forçado muitas das vezes a cometer algo, volte o seu coração àquilo que a palavra de Deus diz. Ele desobedece a palavra dada por Deus por intermédio do profeta Samuel. E quando nós obedecemos a palavra, somos abençoados. Mas quando desobedecemos a palavra, tentando dar um jeitinho, tentando andar nos nossos próprios pensamentos, ou até mesmo forçados diante de algo, essa resposta aqui, eu me vi forçado, poderia ser a resposta de Jesus em Mateus capítulo 4, quando este mesmo foi tentado pelo diabo 40 dias com fome. Jesus, ele não cede. Jesus, ele obedece. Jesus, ele não dá um jeitinho para transformar as pedras em pães. Jesus, ele não negocia nada com o diabo, mas ele traz: nem só de pão viverá o homem, mas viverá da palavra que sai da boca de Deus. Custe o que custar, obedeça a mensagem. Custe o que custar, obedeça a palavra. Tem muitas pessoas que caem na fé porque eles vão negociando princípios. Tem muitas pessoas que caem no evangelho porque começam a negociar princípios. E princípios com Deus são inegociáveis. Se é para obedecer, obedeça. Se é para andar na palavra, anda na palavra. Observe a lei. É o que Deus fala para Josué no capítulo 1, quando ele estava desanimado com a morte de Moisés. Josué, se você quer ser abençoado, medita na lei do Senhor de dia e de noite, porque você vai ser abençoado, Josué. Então, irmãos, eu posso aprender que muitas das vezes as circunstâncias nos forçarão a pecar, a ceder, como aconteceu com Saul. E Saul desobedece a ordem dada por Deus por intermédio do profeta. Eu preciso te dizer isso nessa noite. Sabe por que muitos cristãos não são abençoados, irmãos? Porque andam naquilo que a mente pensa. Sabe por que muitos cristãos não têm sucesso na vida ministerial e espiritual, irmãos? Porque acham que pode fazer qualquer coisa. O que dá na telha, faz. Mas na palavra de Deus não é assim. Ou você obedece 100%, ou você não obedece nada. Meio termo para Deus não funciona. Quando a gente olha a acusação pelo fato de ter desobedecido, automaticamente Deus fala por intermédio de Samuel: rasgou hoje o Senhor o seu reinado. É muito sério, irmãos. O Senhor cortou você e já procurou um homem que vai assumir o seu lugar, por causa de desobediência, irmãos. Quando a gente olha a palavra de Deus, aprendemos que a desobediência é uma causa séria, onde nós precisamos observar os preceitos de Deus, amar a sua palavra, observar a santa lei do Senhor
e através de observar, ler, meditar, nós somos abençoados. Quem está aqui comigo nessa noite? Primeiro erro de Saul, então, foi se sentir forçado a assumir a função de sacerdote, desobedecer a ordem e andar segundo o seu coração. Olha o segundo texto, 1 Samuel capítulo 15. Versículo 2 e 3. Olha a ordem de Deus. 1 Samuel 15, 2. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei a Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Verso 3. Vai, olha a ordem de Deus. Vai, pois agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Irmãos, em 1 Samuel capítulo 13, Saul está diante de uma circunstância que está apertando e ele desobedece, amém? Agora Deus libera outra ordem: agora vocês vão guerrear contra Amaleque. Vá lá na terra de Amaleque e destrua tudo que pertence a Amaleque, porque ele, Amaleque e o seu povo, o povo amalequita, se opôs a Israel quando este saía do Egito. Qual é a ordem de Deus dada pelo profeta Samuel a Saul? Vá lá e destrua tudo que tem, não poupes ninguém. Matarás homem, mulher, meninos, criança de peito, ovelhas, camelos, tudo. Saul vai, monta o exército, ele vai guerrear. E Saul decide, irmãos, poupar algo que Deus falou que era para destruir. Olha o versículo de número 8. O texto diz assim: tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e os bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não se quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: olha que interessante, irmãos. Deus lá no versículo 2 e 3 fala assim: vá lá Amaleque e destrua tudo que Amaleque tem. Aí ele vai para guerrear, e ele chega, agora ele vai poupar o rei Agag, ele vai poupar os melhores bois, as melhores ovelhas. E qual é a ordem de Deus? Destrua tudo. Agora ele olha numa circunstância e decide poupar algo. Mais uma vez, Saul está andando segundo o seu coração. Eu preciso dizer isso aqui com você nessa noite: obediência parcial, ela não é obediência. Obediência parcial é desobediência. Se está obedecendo só 90%, é desobediência. Se está obedecendo 80%, isso não é uma obediência saudável, porque passou dos 50%, não. Isso se torna desobediência. Saul então, ele vai poupar. E quando a gente olha o texto, irmãos, a gente vê algo no qual Deus vai agora enviar o profeta Samuel a eles. No versículo 10, então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo, olha o versículo 11: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Agora, olha que interessante, Deus está dizendo que está arrependido de ter constituído Saul como rei. Agora olha que interessante, versículo 29 do mesmo texto, só para ensinar algo a vocês.
Também a glória de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Olha que contraste aí. Lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11, Deus diz, o texto sagrado diz: e Deus se arrependeu de ter feito Saul rei. Agora, versículo 29 diz que o Deus de Israel não se arrepende. E aí, a Bíblia está se contradizendo? Num texto ela falou que Deus se arrependeu, e no outro texto está dizendo que ele não se arrepende. Deixa eu explicar isso para vocês. O Caio ministrou aqui na escola dominical. Eu até perguntei a ele esses dias, e estava expondo o livro de Tiago, capítulo 4, onde fala que o Espírito Santo sente ciúme de nós. Ciúme é pecado, sim ou não? E como é que o Espírito Santo sente ciúme, sendo que ele não peca? Vocês lembram quando Deus irou e quis matar todo mundo? Sim ou não? A ira é um pecado. E como é que Deus vai se irar? É a mesma... Essa palavra na teologia se chama antropopatia, que quer dizer como se fosse uma figura de linguagem de Deus, para que possamos entender o sentimento de Deus. Vocês estão aí? Olha que interessante. Deus verdadeiramente não se arrepende. Esse texto, 1 Samuel, capítulo 15, no verso 11, está dizendo que o Senhor se arrependeu, para que eu e você possamos entender o sentimento de Deus concernente a Saul. Amém ou não amém? Ou seja, Deus não se arrependeu, porque Ele conhece todas as coisas. Ele é o princípio, Ele é o meio, Ele é o fim. Deus não se arrependeu de ter feito a raça humana lá no texto de Noé, Gênesis capítulo 6. Mas ali está descrito uma forma literária para que o leitor entenda o sentimento de Deus quanto àquela situação. Ou seja, o que a gente poderia trazer para o nosso coração: qual é o sentimento de Deus aqui no versículo 11? Eu tinha um plano para Saul, uma direção para Saul, uma bênção para Saul, mas ele me desobedeceu, e eu me arrependi de ter liberado ele ser consagrado. E a gente precisa entender, irmãos, que é como se fosse assim. Não tem quando a Bíblia fala de mudou de ideia lá no texto de Moisés? Deus também não muda de ideia, mas é para que eu e você possamos ter uma compreensão mais fácil do texto sagrado. Quem está aqui comigo? Ele lança a palavra que agora Samuel está triste e clamando durante a noite toda, diante da situação que Saul causou. Olha o verso 12. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã e anunciou àquele: já chegou Saul ao Carmelo? E eis que levantou para si um monumento, e dando volta, passou e desceu a Gilgal. Sabe o que Saul ele construiu, irmãos? Um monumento para ele mesmo. Tem uma mensagem que eu prego, eu nunca preguei ela aqui, eu já preguei em outros lugares, eu acho, sobre Saul e Davi. Enquanto Davi estava preocupado com construir o templo, Saul estava preocupado em construir monumento para si. O versículo de número 12 aponta um erro muito grande de Saul, porque ele foi para um lugar onde ele construiu um monumento para si. Isso fala de vaidade. Isso aponta para o eu de Saul. Ele construiu um monumento para ele mesmo olhar aquele monumento dele. Eu não sei, a Bíblia fala que ele era bonitão, né? Eu não sei se ele gostava de ficar ali diante daquele monumento, mas isso mostra o quanto Saul era vaidoso, o quanto Saul era orgulhoso, o quanto Saul ele tinha vaidade no coração. E esses pecados aos poucos, sorrateiramente, começam a adentrar. A vaidade entra, o orgulho entra, a prepotência entra, a gente olhar para nós mesmos, aquilo que conquistamos, aquilo que temos, e nós adorarmos a nossa própria imagem. Saul aqui é um narcisista, aquele que olha para si e adora a si mesmo. Verso 13. Veio, pois, Samuel a Saul
E este lhe disse: bendito seja tudo do Senhor, executei as palavras. Olha só como é que esse homem é falso. Irmãos, ele faz tudo errado. Agora ele sauda Samuel da seguinte forma: se fosse nos dias de hoje, ele estava dizendo assim: eu cumprimento com a paz do Senhor, aleluia. Eu fiz de acordo com o que você me mandou, fiz tudo certinho. Ele está tentando ludibriar Samuel, mas a palavra de Deus já tinha ido a Samuel, ele sabia de tudo. Olha o versículo 14. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Pensa, ele está tentando esconder. Eu fiz tudo certo. Aí uma ovelha vai berrar lá dentro, os bois vão mugir para revelar o pecado do homem. Irmãos, se você estiver em pecado, guarde um negócio: o seu pecado será achado. Você pode ser um bom ator, uma boa atriz, esconder de todas as formas, a qualquer momento sai. Pode pôr sem celular, a qualquer momento sai. Seu marido não pode saber de nada, a qualquer momento sai. Sua esposa não pode saber de nada, a qualquer momento sai. Porque as ovelhas e os bois vão denunciar o pecado. Fica brincando com Deus, a qualquer momento o Senhor te expõe. As ovelhas vão mugir, os bois vão mugir. E nós precisamos atentar para isso, porque ele falou assim: eu fiz tudo certinho. Aí automaticamente, quando ele fez tudo certinho, alguém denunciou o seu pecado. Verso de número 15. Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram. Olha que interessante essa palavra, de Amaleque os trouxeram. Ele está falando que sim. Em outras palavras, ele está dizendo: o povo trouxe. Ele não diz assim: nós trouxemos de Amaleque. Ele diz assim: os trouxeram de Amaleque, ou seja, o povo trouxe, eu não. Não era, a ordem não era para ele matar tudo, destruir tudo. Agora ele está dizendo: de Amaleque os trouxeram, porque o povo, aí ele vai dizer, ele joga para o povo, ó, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Sabe qual que é a desculpa de Saul aqui? Ele está falando assim: a gente pegou as melhores ovelhas e os bois para adorar. Deus não pediu nada disso. Deus não pediu isso. Deus falou para destruir. Aí fala assim: mas a gente estava com boa intenção no coração. Cuidado com as boas intenções, se você está desobedecendo a palavra e a ordem de Deus. Precisamos estar atentos. Olha o versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. Saul agora, irmãos, no versículo 22, ele está recebendo uma repreensão de Samuel, porque ele falou assim: a gente poupou as ovelhas, a gente poupou os bois, e a gente decidiu trazer para sacrificar. E Deus está perguntando para ele assim: Deus tem prazer no sacrifício ou na obediência? Tem gente que tem uma religiosidade exacerbada, irmão, está em jejum, está em consagração, mas nada de obediência. A gente tem os nossos princípios de religiosidade, de consagração, de adoração, de jejum, de leitura bíblica, mas nada disso vale se não tivermos o coração disposto a obedecer às ordens de Deus. Obedecer Saul é melhor do que sacrificar. Fale para a pessoa que está do seu lado, para isso ficar gravado no coração dela. Obedecer, fale com ele, é melhor do que sacrificar. Irmãos, ele todo errado, ele não assume o erro, ele aponta para o povo fez, o povo errou, o povo fez isso, o povo fez aquilo, ele não assumiu. Samuel, eu fiz errado, eu estou assumindo, irmãos, você já viu aquelas pessoas que diante de alguns erros, elas vão maquiar, contar uma história, vai fazer um
inventar um monte de moda e não chega lá e não tem coragem de dizer assim: fui eu fiz, eu fui fraco, eu pequei, eu caí. Assuma. Irmãos, Deus é um Deus da verdade. Eu entendo que quando você, com o seu coração, assume a verdade, fala a verdade, expõe a verdade, Deus também com o seu bálsamo traz cura, restauração, perdão para a sua alma, vida para o seu coração. E a gente fica assim: não, porque você sabe, é difícil, a carne é fraca, eu não consegui. Irmãos, assuma o seu pecado. Nós precisamos entender isso. Aí ele vai receber essa repreensão. Mas, irmãos, o que mais me deixa preocupado com a história de Saul é o versículo 30. Olha comigo, no capítulo 15. Depois que tudo acontece, aí ele vai dizer: então disse Saul, pequei. Aí ele vai demorar, depois de um discurso de Samuel para ele, aí ele vai dizer assim: eu pequei, mas eu só quero te pedir uma coisa. Olha o que ele está dizendo: honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Sabe o que Saul está preocupado aqui, irmãos? Não é de ir para o pó, se humilhar e reconhecer que tinha pecado. Agora ele está preocupado em ser honrado diante do povo. Irmãos, cuidado. Se você se preocupa muito com a sua imagem e com a sua reputação, Deus vai expor a sua reputação, a sua imagem, para revelar quem você é. Pastor, mas Deus é tão maldoso assim? Não, eu sei que caçou. Deus permite algumas situações. Agora ele está preocupado só com uma coisa: eu preciso ser honrado diante dos homens, porque falaram de mim. É porque agora eles estão vendo que eu realmente errei, eu pequei, mas me honra perante os homens. Ele cheio de vaidade, não basta estar lá com o seu monumento, agora ele quer honra diante dos homens. Irmãos, eu olho para essa palavra, eu vejo muitos cristãos que erram, pecam, mas querem continuar na mesma posição, e isso diante de Deus é abominável. Assuma seus pecados, mas vai para o pó. É o outro oposto de Davi. Quando Davi diz: Senhor, pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os seus olhos, lava-me com hisopo e ficarei limpo. Eu nasci na iniquidade, em pecado concebeu a minha mãe. Eu pequei contra o Senhor, mas eu quero te pedir uma coisa, Senhor. Eu não estou preocupado agora com honra diante dos homens, eu não estou preocupado com o cetro, eu não estou preocupado se eu vou continuar sendo rei ou não. Eu só quero pedir uma coisa, Senhor: não retires de mim o teu Santo Espírito, torna-me a dar a alegria da salvação, então mostrarei aos pecadores os seus caminhos. Oh, meu amado, a preocupação de Davi diante do seu pecado não era ser honrado, o que as pessoas iam pensar dele, se ele tinha ou não a aprovação dos homens. A única preocupação de Davi foi: Deus, eu pequei contra o Senhor, mas não tire de mim a sua presença. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite: quando pecar, você vai assumir, e você não vai fazer como Saul, você vai para o pó. E quando você vai para o pó, o Espírito de Deus no pó gerará desejo na sua alma de não perder a presença. Porque o que adianta o cetro na mão, o que adianta a honra na mão, o que adianta a gente ter aplauso dos homens, se a presença de Deus for embora? O que nós temos mais de valioso é a presença dele. Não perca a presença. E Saul está preocupado só com o status, só o nome. 1 Samuel 16:14, olha o que vai acontecer no texto. Outro erro de Saul aqui. O texto diz assim: tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor. Irmãos, olha o que acontece. Pela desobediência, as brechas começam a chegar, começam a acontecer. Agora o Espírito do Senhor, o que Davi estava preocupado, vai se retirar de Saul. Aí o texto vai dizer: da parte deste um espírito maligno o atormentava. Porque, irmãos, quando Deus sai, o maligno chega. Se a casa estiver vazia, o maligno vem para atormentar, irmão. Sabe o que está muitas das vezes te atormentando?
é falta de Deus. Eu vou falar. Amém ou não amém? Depois você paga um hambúrguer assado lá na cantina para mim. O que está faltando na sua vida, irmãos, é Deus. O que falta muitas das vezes nas nossas vidas é Deus. É a presença dEle. Porque o diabo está me atormentando. Está atormentando que você tem brecha lá. Porque o diabo está vindo com fúria mesmo na minha vida. Parece que irmão, parece que é só algumas pessoas que eu conheço na igreja que tem luta. Eu falo assim, onde está essa luta que esses cristãos têm todo dia? Sabe o que é? Falta de Deus. Nós precisamos entender que o espírito maligno veio atormentar Saul a partir do momento que o Espírito do Senhor se retirou dele. E por que nós temos que preocupar com a presença? Porque se Deus sair, você está fulminado, o maligno vai vir. E nós precisamos analisar, irmãos, que quando ele perde a presença, a decadência do homem é quando ele perde a presença do Espírito Santo, é quando ele perde a comunhão com Deus. A decadência de um homem é quando ele perde a comunhão com o Espírito de Deus. E nós precisamos analisar. Se demônio tem te atormentado, irmãos, eu não estou falando que isso não é só luta, pode ser uma luta espiritual, mas a maioria das vezes é porque o Senhor tem se afastado de ti. Não apagueis o Espírito. 1 Samuel capítulo 18, versículo 6, eu quero ler com vocês esse texto. Olha o que está acontecendo agora com Saul, outro erro de Saul. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. Verso 7. As mulheres se alegravam e cantavam alternadamente e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi feriu os 10 milhares. Verso 8. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse, olha a resposta dele: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta senão um reino? Sabe qual que é o problema dele aqui? Mais uma vez, vaidade. Ele está dizendo assim: por que elas estão cantando que para Davi é 10 milhares e para mim é só 1000? Tem algo errado. Um sentimento de inveja tomou conta de Saul quando ele olhava Davi ser exaltado pelas mulheres, irmãos. Aquele sentimento mau veio sobre ele, e ele começou a passar, olhar Davi não com bons olhos. Ele começou a olhar porque as mulheres de Israel cantaram uma música, e essa música falava que Davi era mais vencedor que ele. Irmãos, um verdadeiro líder, ele não está triste quando o seu liderado cresce, ganha batalhas, vai adiante, e talvez até ultrapassa ele nas guerras. Um verdadeiro líder, ele se alegra quando os seus liderados vão, avançam, prosperam. Sabe qual que é o erro de Saul aqui? É que ele queria ser honrado pelo povo. Irmãos, eu vejo líderes que querem a todo custo honra do povo. Irmãos, eu não sou de, graças a Deus, eu acho que isso também vai de se conhecer em Deus, de saber quem você é em Deus. Eu fico olhando muitos líderes, a gente é amigo de muitos pastores. Um sentimento, irmãos, de dúvida, um sentimento no coração, sabe, de muitas das vezes olhar e se sentir ameaçado. Eu estou me sentindo ameaçado, então eu espeto. É como, parece que os líderes hoje são como porco-espinho. Não pode falar nada com ele, que ele espeta. Se ele se sentir um pouquinho desconfortável, ele vai dar um coice a alguém, ele vai. É perigoso. O sentimento de Saul aqui para com Davi, irmãos, nós vamos olhar o texto,
E ele vai, no verso 10, no dia seguinte, um espírito maligno na parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança. Olha o que ele vai dizer no verso 11: que arrojou dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Olha o sentimento do coração desse homem. Falou assim: eu vou matar Davi a todo custo. Um verdadeiro homem de Deus, irmãos, que começou bem, não pode querer a morte dos seus liderados. Não pode se sentir ameaçado pelas pessoas que estão ao seu redor. Ele pensa: eu vou encravar Davi na parede, eu vou matar. Olha o sentimento de raiva que existia no coração de Saul. Porém, Davi carregava a harpa. E eu preciso abrir um parênteses aqui para te ensinar algo. Irmãos, qual instrumento você tem carregado? Lança ou harpa? Sua boca tem sido como lança ou como harpa? Seus lábios têm proferido palavras de adoração ou de maldição? Seus lábios contribuem para a vida ou para a morte? Saul estava carregando lança. Davi carregava a harpa. Eu profetizo na sua vida que você vai carregar como Davi a harpa. Palavras de louvor, palavras de adoração, palavras de vida. 1 Samuel 19, verso 10. Procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou. O homem está tomado de uma raiva tão grande. Um homem que começou muito bem, mas está tomando um rumo muito mal. 1 Samuel capítulo 28, versículo 4. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo o campo e se acamparam em Giboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, Tumim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me, olha onde esse homem está chegando. Apontai-me uma mulher que seja médium, ou necromante, cartomante. Ele estava à procura disso, para que me encontre com ele, com ela, e a consulte. Disseram aos seus servos: há uma mulher em Endor que é médium. Até o versículo de número 8 tá jóia aí. Olha que interessante, irmãos. Depois do espírito sair, ele ser tomado de ódio e inveja, querer matar Davi, ele vai consultar a Deus. Ele vai pedir: Deus, me fala o que eu tenho que fazer agora. O Senhor não responde, porque o Senhor havia se retirado dele. Agora, irmãos, entra algo muito sério. Um homem que começou profetizando com os profetas em Israel está à procura de uma necromante, de uma pessoa que podia mostrar, revelar o que poderia acontecer. O tema dessa mensagem é o perigo de começar bem e terminar mal. Olha o final da vida de Saul, sem o espírito, desobediente, negociou tudo aquilo que poderia vir até ele, não aceitou. Poderia ter assumido, mas não assumiu. Agora ele está à procura de alguém que possa mostrar um caminho, cartas, jogar algum baralho, alguma coisa, para revelar o futuro dele. Olha o final da vida dele. 1 Samuel capítulo 31. Você está achando que o diabo brinca de ser diabo? Você pode até brincar de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. Não brinque com as coisas de Deus. Cuidado. 1 Samuel capítulo 31, versículo 1.
Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab, Malquizuía, filhos de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul, os flecheiros o avistaram, e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: olha o que está acontecendo agora com o homem. Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos e me traspassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e lançou-se sobre ela. Irmãos, só ladeira abaixo. Ele viu que ele ia perder a batalha, ele ia morrer. Ele falou assim: pelos filisteus eu não morro, eu mesmo me mato. Ele pegou a lança, a espada, e pulou nela. Olha o versículo 5. Vendo, pois, seu escudeiro que Saul já era morto, também ele lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Verso 6. Morreu, pois, Saul e seus 3 filhos, e o seu escudeiro, e também todos os homens foram mortos naquele dia. Aqui eu encerro trazendo para o seu coração. É muito triste, irmãos, ver um homem que começou como ele, suicidando, consultando necromantes. O Espírito de Deus se retirou dele, possuído de desobediência, raiva, inveja, um orgulho próprio, um coração distante de Deus. Irmãos, a minha oração nessa noite é para que a sua mente e o seu coração compreendam exatamente o que aconteceu na vida de Saul. Tem um perigo, irmãos. Tem um perigo nós iniciarmos bem a caminhada e terminarmos mal. Cuidado, não brinque com Deus, não brinque com o pecado, não brinque com a palavra de Deus, não ande de qualquer jeito. Satanás, ele não precisa de portas abertas ou janelas abertas, ele precisa de uma brecha. E eu encerro dizendo, irmãos, sabe qual que é o maior medo na minha vida? Quando eu olhei para a história dele e a história de Davi, comparando os pecados aos nossos olhos, os pecados de Davi foram piores que os pecados de Saul. Davi faz um plano, mata, adultera, fica escondido, esconde o seu pecado. Sabe qual é a diferença entre Davi e Saul? Só uma: a predisposição em se arrepender. Porque os pecados foram do mesmo tamanho. Os pecados de Davi foram grandes da mesma forma. Só que a diferença está que quando Saul pecava, o coração dele não se arrependia. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque nós corremos o risco de iniciar bem e terminar mal. Fique de pé no seu lugar. Quantas pessoas, irmãos, que começaram bem com a gente, orando com a gente, batizaram com a gente, começaram bem, você falava assim: esse aí é promissor no Evangelho, esse aí vai longe. Aí às vezes a gente olhava e falava assim: esse aí tem cara de pastor. Começou bem, hoje nem aqui mais está. Por quê? Foi negociando o pecado, brincando com o pecado. Que o Senhor nos ajude. Minha oração é de reflexão, para que Deus nos ajude a olhar para dentro de nós. Pai, eu quero te louvar. Foi ministrada a tua palavra, e a minha oração, ó Deus, nessa noite, é que o Senhor possa gerar uma reflexão no coração dos meus irmãos.
porque é possível sim, Pai, começarmos bem e a nossa caminhada, no meio da caminhada, se perder. O pedido que nós queremos fazer é que o Senhor nos reconheça naquele grande dia. Prove nosso coração nessa noite. Vê se há em nós algum caminho mau que te desagrada. Se faltar predisposição no nosso coração para arrepender, Espírito de Deus, nos ajuda, Senhor. Ajuda a tua igreja. Porque tem dois grupos na palavra de Deus. Um que diz: mas Senhor, eu profetizei em teu nome, eu fiz milagres, fizemos curas, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Mas existe também um grupo fiel na qual o Senhor dirá: vinde benditos de meu Pai. Não adianta nada estarmos aqui. Estar aqui hoje não define. O que vai definir a nossa história, ó Deus, é naquele grande dia no qual o Senhor nos chamará pelo nome. A vida de Saul, Pai, nos mostra isso. Ele começou bem, terminou muito mal. E o grande perigo, Pai, que não somente Saul morreu, mas o seu escudeiro também morreu. Quando alguém morre, outras pessoas com ele morrem. Dá-nos a tua graça. Gera em nós arrependimento suficiente para assumirmos o nosso pecado, confessarmos o nosso pecado a Ti e vivermos uma vida rendida aos Seus pés. Assim eu oro, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Tem cantina após o culto, tem hambúrguer assado, tem esfirra de frango. Passa ali na cantina, se assente, tem um momento de comunhão e que você possa ter uma semana abençoada. Faça assim com as suas mãos, que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês e com todo o povo espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz: amém. Deus abençoe, aplauda ao Senhor. Dê um abraço nesse irmão que está aí do seu lado, em nome de Jesus.